Neste vídeo, ele será um vídeo incrível para alguns que estão assistindo. Por que eu não vou dizer que é um vídeo bom para todos? Porque eu quero destacar aqui a vital importância de tomar uma decisão para que você possa mudar a sua vida. Você vai decidir se você é essa pessoa importante que vai assistir esse vídeo e vai causar essa transformação, essa mudança. Então, quando nós mudamos o nosso paradigma, para nós mudarmos ele, existe uma decisão comprometida. Por quê? Porque vai na direção oposta de quase tudo que nós aprendemos. A gente vai para a escola, pegamos um livro, fazemos perguntas sobre esse livro, passamos para outro, né? Acontece que não é possível a gente entender o conteúdo do livro desse jeito. Ler algo só uma vez não permite isso. Então os nossos paradigmas, eles são construídos por repetição. Repetição constante e espaçada. E é assim que serão transformados os nossos paradigmas. E isso faz poucos, às vezes, né, pode fazer pouco sentido para a maioria das pessoas, porque elas se identificam com sua maneira de ser e com os estudos, né, que receberam. Acontece que quando receberam, não foi aprendizagem, foram apenas informações. E você vai ver pessoas com diplomas impressionantes de universidades de prestígio que estão levando, né, uma vida ruim, estão lutando na vida. E essas pessoas não têm dinheiro suficiente. Elas não têm uma boa posição. Se tem uma empresa, elas vão à falência ou fecham. E você pensa, elas são tão inteligentes, como será que... Por que isso aconteceu com elas? Né? Na verdade, esse é o seu caso já. Na verdade, elas não são muito inteligentes. Elas reuniram muitas informações, mas não as usaram. Você vê? Então, o comportamento da pessoa ela é controlada pelos seus paradigmas, pelas informações que ela tem. Eu não estou fazendo aqui... talvez essas pessoas elas não estão fazendo o que elas sabem fazer. E por alguma estranha razão, elas não descobrem isso. Nunca param para analisar ali o próprio comportamento em relação ao que sabem. Eu tenho visto aí no decorrer dos anos que a maioria das pessoas muito bem-sucedidas, elas têm competência inconsciente. Elas não conseguem exprimir ali porque estão indo tão bem. Elas podem ser multimilionárias e ter construído empresas de prestígio, mas não conseguem transferir esse conhecimento a seus filhos. Por quê? Porque não sabem por que agem dessa maneira. E elas dizem, ora, eu simplesmente faço. E as pessoas pensam que esses indivíduos são muito inteligentes. Mas isso não tem nada a ver com a inteligência. Tem a ver com o paradigma deles. Porque o paradigma nos controla enormemente. Né? Não sei se você sabe, o sucesso de qualquer empreendimento ele depende totalmente do que acontece dentro daqui, ó, da nossa mente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu apontei para a cabeça. Tem gente que acha que a mente é o cérebro. Não é. A mente, ela passa, né? O cérebro é um centro de comutação. Então, eu quero que você entenda isso. Então, algumas pessoas elas se dão extremamente bem, mesmo diante das más condições econômicas. Teve uma época aqui no Brasil, recente agora, que nós tivemos a pandemia da coronavírus. E muitas pessoas quebraram, muitas mesmo, mas nem todos. Algumas pessoas se saíram muito bem e ganharam milhões de dólares e se posicionaram nesse mercado. Por que será que essas pessoas se deram bem? O que estava acontecendo? Por que algumas pessoas ganharam em vez de perder? Sabe por quê? Porque elas construíram o seu sucesso na sua própria mente. E o que eu quero que você saiba é que isso tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Por quê?
nós somos controlados por nosso mundo exterior porque fomos treinados assim. Fomos programados para deixar que o mundo exterior nos controle, mas não era para ser assim, né? E eu quero falar um pouquinho com você sobre esses paradigmas e sobre esses hábitos, né? Só pensar positivo não adianta. Não adianta. Ah, Claudemir, tem que pensar positivo. Não. Pensar positivo é uma grande ilusão. O que você precisa fazer? Você precisa mudar o teu modelo de programação, o teu paradigma. Então, o paradigma ele é composto por uma infinidade de ideias fixadas na sua mente inconsciente. Então, nós temos a mente consciente. Digamos que a nossa mente ela fosse representada aí por um círculo. Nós temos a parte de cima do círculo, que é a mente consciente, que é o nosso campo cognitivo. E a parte de baixo do círculo, a mente subconsciente. Então são essas duas mentes então o nosso paradigma ele é formado na mente subconsciente. Então o hábito é uma ideia de que se expressa sem nenhum pensamento consciente. O hábito ele é um movimento automático. Um exemplo, a gente dirige o carro, por quê? Por causa do hábito. Nós não precisamos ficar pensando, vou dar certo, vou pisar na embreagem, no freio, trocar a marcha. Não, nós fomos programados para isso. É o maior exemplo de que o paradigma ele está na nossa memória subconsciente. Então, se você observar objetivamente o seu comportamento durante 2 ou 3 horas, desde o momento que você acorda, você vai ver que a maioria dos seus padrões comportamentais eles não lhe propiciará o sucesso que você deseja. Por quê? Você tem que fazer uma pergunta. Por que eu estou agindo dessa maneira? Todo dia você faz a mesma coisa. Por quê? Porque você está programado para isso. Eu estou programado para isso. Então, nós estamos programados para viver do jeito que nós vivemos. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver que somos programados geneticamente. Por isso nós somos parecidos com nossos pais. E isso está embutido nos nossos genes, dos nossos genes, desde o momento da concepção. Então cada pessoa ela é o resultado de um conjunto genético que remonta a muitas e muitas gerações. E isso aí, o que acontece? Isso aí nos controla. Isso aí controla tudo o que fazemos. Então o paradigma de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela aprendeu na escola. Nada. Se uma pessoa tem um paradigma ruim, ela vai fracassar, mesmo que ela tenha tido uma ótima educação. A educação não vai ajudá-la. Antes de tudo, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender como se forma um paradigma. E entender como podemos modificar esse paradigma. E isso é algo que a maioria das pessoas não entendem. Por quê? Porque não é ensinado na escola. Existem pouquíssimos cursos que ensinam isso. E eu quero falar sobre isso com você. Eu quero dar pequenas doses. Nessa semana eu vou dar algumas doses para você sobre esse primeiro ponto. E eu quero que você assista o próximo vídeo. Quando eu me deparei com essa ideia, o que acontece? Eu fiquei chocado. Porque eu já estava trabalhando nessa área e não entendia muito sobre esse princípio do paradigma. E aí foi quando eu li um livro. Eu li um livro e o professor, ele era um profissional, ele ganhava $4.000 por mês. Só que ele devia 6.000 e ele não via saída para a situação dele. E ele diz que passou-se 5 anos e ele, depois que ele aprendeu sobre essa questão do paradigma, ele ganhava já $1 milhão por ano, depois de 5 anos. Ele era dono de uma empresa com filiais em Toronto, em Montreal, em Boston, em Cleveland, Atlanta e Londres. Ele disse que ele, nessa época, que ele estava ganhando muito dinheiro, ele era muito irresponsável. E ele ia para Londres e aí ele gastava dinheiros ali em cassinos,
jogando roleta russa, e não se importava se ele perdesse. Por quê? Porque ele sabia de onde vinha o dinheiro e como consegui-lo, né? E aí ele fala assim num dos livros dele, que um dia ele se perguntou como isso aconteceu? Por que a minha vida mudou tão drasticamente? Ele não sabia responder essa pergunta. Ele não sabia a razão. Por quê? Porque ele foi criado para acreditar, para ganhar muito dinheiro, é preciso ser muito inteligente. Foi assim que ele aprendeu. E ele mesmo sabia que ele não era muito inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. E também ele diz que foi criado para acreditar que quem não estudasse nunca conseguiria um bom emprego. E ele diz assim, ó, eu não estudei, abandonei o ensino 2 meses depois que eu comecei o ensino médio, não tinha um bom emprego, mas eu era dono da empresa. Olha que interessante. Aí ele começou a questionar tudo o que ele acreditava e ele descobriu que a maior parte não era verdade. Uma pessoa pode ser melhor que a outra? Não. Ninguém é melhor que ninguém. Agora, tem uma coisa melhor. O que é melhor? Os resultados de uma pessoa podem ser um pouco melhor do que o da outra. Então, uma pessoa pode ganhar mais, ser mais produtiva, correr mais rápido, mas nós somos todos exatamente iguais. Se todos nós formos jogados no fogo, né? O que vai acontecer? Todos nós vamos ser reduzidos a cinzas. Por quê? Porque nós somos massa. Nós somos energia e vibração. Cor, tamanho e gênero não significa nada. Por quê? Porque somos todos iguais. O que nós temos que fazer? Nós temos que perceber que nós estamos todos sujeitos a leis que são exatas e que não mudam. Não foram feitas pelo ser humano. Portanto, cada um de nós, que somos humanos, não vamos conseguir mudar essas leis. Então o nosso sucesso vai depender, sabe do quê? Da nossa compreensão e nossa capacidade de criarmos aí essa harmonia, né, na nossa vida com essas leis. É muito importante, né, a gente olhar para a experiência dos outros, né? Esse professor, ele disse que ele teve uma experiência que deixou ele eufórico. E aí tudo começou a mudar na vida dele, na cabeça dele. Ele não sabia por que ele agia como agia. E aí ele não sabia por que estava tendo tanto sucesso. Ele não tinha estudo, não tinha experiência em negócio. E ele pensou, né? Eu vou descobrir por que eu sou bem sucedido. E aí ele passou 9 anos e meio focado, consciente, deliberado para encontrar a resposta. Puxa, é muito tempo, né? 9 anos e meio. E quando ele encontrou, ele só queria explorar isso. Só isso. Ele fala que a empresa dele era uma empresa de manutenção de edifícios. E ele começou limpando um escritório e acabou limpando muitos em várias cidades. E aí o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo, ele abandonou e foi trabalhar numa empresa de desenvolvimento pessoal. Ele passou de uma renda que ele ganhava de mais de $1 milhão por ano para 18 mil dólares por ano. E 5 anos depois, ele estava ganhando 33 mil dólares por ano. E ele fala que ele estava disposto até a pagar para trabalhar lá por causa do material que aqueles desenvolvedores tinham, né? E ele diz que os dois professores, os dois chefes dele, que um era Earl Nightingale e o outro era Lloyd Conant, os dois eram gênios. Ele ficou surpreso com o que aqueles dois faziam. O que ele fez? Ele não conhecia mais ninguém que fizesse igual aqueles dois faziam. Ele decidiu aprender, né? E ele aprendeu. Ele estudou os dois como se fosse um cientista. E aí ele começou a ligar os pontos. E ele fala que ele nasceu durante a Grande Depressão, né? E quando ele tinha 6 anos de idade, o mundo inteiro entrou em guerra. Tudo era racionado. Ele viveu nessa época aí que não havia boas notícias.
né? Ninguém estava interessado em desenvolver a mente de uma criança. E a mãe dele tinha 3 filhos para criar e sobreviver era o mais importante naquela época. Ele diz que lá em 1961 ele começou a ouvir as gravações de Earl Nightingale no toca-disco dele, né? E ele não conseguia parar. Ele nunca tinha ouvido alguém falar com ele, como esse homem, né? Ele achava que esse homem, se Deus tivesse uma voz, seria como a voz desse homem. E ele pegou esse material e ele desenvolveu ali a sua consciência. Ele ficou viciado nesse material e nunca parou de estudar o tema até ele morrer em 2022. Interessante, né? Eu vou parar por aqui, mas eu vou pedir para você, se gostou do vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui ó, se foi importante para você. Se você não me segue, passa a seguir. Eu gosto muito de pessoas se você está gostando do material, compartilha ele. Tem outras pessoas que precisam ouvir isso aqui. No próximo vídeo que eu vou trazer, eu vou continuar o desenvolvimento desse raciocínio aqui, tá? Eu estou falando sobre um tema muito importante, que é falando sobre a mudança, né? Então, esse tema da semana é o seu incrível poder de mudar. Eu estou fazendo a parte 1 aqui para você e eu quero que você esteja me assistindo no próximo vídeo. Eu vou dar continuidade aqui para você entender sobre o poder dos paradigmas. Como mudar. Quando você muda o paradigma, você muda tudo. Muda tudo. Eu tenho mudado, você não tem noção. Eu quero que você possa ir para o próximo nível como eu tenho ido. Ó, Deus abençoe você. Espero você no próximo vídeo e tenho certeza que será algo poderoso e abundante. Até lá.